Vou falar aqui um pouco sobre os prejuízos espirituais que algumas igrejas deixam como herança para os membros, né? Nós sabemos que vivemos em um país, né, onde as religiões precisam ser respeitadas. E você tem uma grande quantidade de líderes que não deveriam estar ocupando essas posições, porque na verdade não foram chamados para essas posições. E se não foram chamados, o que esses líderes estão ensinando para o povo? O que eles estão ensinando é o povo mexer em obra de macumba, atacar as pessoas na rua, os homossexuais, a pessoa que usa um turbante. O que eles ensinam é o preconceito. E os cristãos sem estudo, muitas vezes, acabam achando que aquilo é obra de Deus. Então surge uma ranca de cristãos preconceituosos, cristãos que não conseguem entender mais a verdade. Ficaram com a mente totalmente deturpada, né? E para você trabalhar com essas pessoas, para você tentar colocar uma sanidade na mente dessas pessoas, é uma coisa muito difícil. Então, é porque essas pessoas já elas têm fé que aquilo que elas estão fazendo é obra de Deus. Então, como você vai tirar isso da mente delas? Então, essas pessoas precisam de um tratamento, né? Como a Igreja Universal gosta de dizer. Essas pessoas precisam de um tratamento. Porque ela está totalmente alucinada quanto àquilo que crê, né? E ela não vai se acertar com a verdade enquanto esses preconceitos não forem tirados da mentalidade dela. Né? E aí você tem pessoas manipuladas politicamente. Né? Os pastores aproveitam essas oportunidades. As igrejas no Brasil agora elas estão passando por um processo terrível. Por quê? Porque as igrejas que fazem o trabalho certo estão sendo impossibilitadas de se manterem de pé. Né? Eu fechei a janela aqui porque o barulho da chuva está muito forte. E por que eu digo isso? Porque o prejuízo que essas igrejas corruptas causaram no Evangelho de Cristo é imenso. Hoje em dia, os pastores não conseguem mais falar de dízimos e ofertas de forma correta, porque logo as pessoas saem da igreja. Mas eu vou deixar um conselho para os pastores. Vocês precisam ser como Jesus Cristo foi. Jesus Cristo não passava a mão na cabeça. Jesus Cristo tinha palavra dura, tinha palavras duras. O discurso de Jesus foi tão duro uma vez que só sobrou os 12 discípulos. E Jesus disse: vocês querem ir também com eles? Né? Então, o discurso de Cristo não é passando a mão na cabeça, dando um jeitinho, é o que é certo. Os cristãos precisam sustentar a igreja. Esse é o certo ponto final, sempre foi assim. Cristãos sustentam a obra com seus dízimos e com suas ofertas. Mas você não precisa usar texto de Malaquias, né, para poder dizer que se você não der, você está roubando a Deus, porque esse texto não é para essa aplicação, entendeu? É obrigação. Sabe por que é obrigação dos cristãos sustentar a igreja? Porque foi muito bom Jesus Cristo entrar na vida deles. E não seria muito bom que Jesus entrasse na vida de outras pessoas? É isso que acontece. Os cristãos são felizes pelo sangue de Jesus ter lhe purificado, são felizes pela graça do Espírito Santo ter lhe dado conhecimento, mas não querem agora semear para que muitas outras pessoas possam se livrar do império das trevas e serem transportados para o reino da luz. Então, quando a igreja, os pão duros da igreja, né, deixam de ofertar, dizimar, fazer a obra, vendo que aquela obra é verdadeira, simplesmente eles estão impedindo outras pessoas de se manterem. Porque uma igreja não se mantém sozinha. Ela precisa de pagar suas despesas. E os pastores também não podem mudar a questão da oferta e do dízimo, porque o pastor fica tão preocupado com luz, com contas,
que ele começa a esquecer que aquilo ali são atos de amor à obra de Deus. Quando você lembra lá da oferta de Caim, a oferta de Abel, né, Abel tirando das primícias, você percebe que a oferta é uma adoração. Não pode perder esse foco de que ofertas e dízimos são um ato de adoração a Deus. Sempre tirado da prosperidade, né? Como Paulo disse, ninguém vai contribuir segundo o que não tem, e sim segundo o que tem. Então esse negócio de passar dízimo, oferta e cartão de crédito, isso não existe. A oferta é um ato de amor, de alegria, como Paulo diz, cada um contribua segundo o que propõe no seu coração, não por tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, nenhuma tristeza Deus quer causar, né? Se for fazer por tristeza, não faça, é melhor que não faça, porque a obra de Deus é feita com amor, com alegria. Então, se esses ensinamentos forem dados à igreja, ainda assim vai ter gente que não vai aceitar. Mas isso é um problema delas, entende? Porque aquele que semeia muito, colhe muito. Os pão duros não colhem nada. Então, essa semeadura, a lei da semeadura, vai funcionar para aqueles que são gente do bem, né? Gente, ainda bem que eu não recebo dízimo de ninguém, não colho dízimo, não faço parte disso, porque eu posso falar livremente disso. Mas ainda que fosse, eu falaria da mesma forma que estou falando aqui. Então, é um prejuízo muito grande que esses falsos líderes deixaram para a igreja, né? E nos dias de hoje nós estamos vendo qual era o propósito da igreja. Entrar para dentro da política, se sujar, né? E manter os charlatões da fé, né? Manter os charlatões da fé sem punição. Só que isso uma hora vai mudar. Vai ter uma hora que o povo vai acordar. Há necessidade desses charlatões da fé serem punidos. Eles causam grande agravo ao Evangelho de Cristo. Grande agravo. Manipulam, porque eles sabem que sempre vai ter gente iniciando na igreja. É uma galinha de ovos de ouro, né? É uma coisa preciosa. Eles sabem que sempre vai ter pessoas que não têm conhecimento nenhum, que vão parar nas igrejas e que eles, de forma emotiva, vão conseguir manipulá-los. É um campo muito grande que muitos têm se aproveitado. Tem um monte de igrejinhas aí que não está fazendo um propósito nenhum de Jesus Cristo. O propósito é o pastor recolher dízimos e oferta para ele não precisar pegar BRT para ir para o trabalho, para não pegar trem. O propósito dele não é fazer a obra de Deus. O propósito dele é ser sustentado para que ele não precise trabalhar. Nós sabemos muito bem disso. Pessoas que não têm chamado, não conseguem orientar nem sequer a sua casa, não sabem cuidar nem da sua família, mas que estão em posição de liderança, né? Tentando cuidar da família dos outros. Você imagina, você não sabe cuidar nem da sua casa, como você vai cuidar da família dos outros? Você não consegue cuidar dos que você ama, como você vai cuidar daqueles que você nem ama? Aqueles que você só tem interesses financeiros, né? Então, essa é a verdade. E de vez em quando é bom os cristãos sentarem em roda e fazer um culto de bate-papo, como Jesus fazia. Vamos trocar umas figurinhas aqui, vamos trocar ideia aqui. O que você acha disso, disso, disso? E ali você vai matando as dúvidas. O cara que ensina, o cara que é sábio, que conhece as escrituras, ele não tem medo de desafio, não. Ele senta, ele debate, ele deixa aquela pessoa expressar o seu debate, né? Às vezes a coisa pode sair um pouco de controle, mas isso não me interessa. O importante é você conseguir mostrar, né, o que a Bíblia diz e não o que a pessoa pensa. E aí você vai quebrando alguns mitos, né? Você vai quebrando alguns mitos que você nem sabe que existem na cabeça das pessoas. Pessoas que estão há anos na igreja, daqui a pouco a pessoa joga uma pérola do Enem ali, que você pensa, cara, como é que essa pessoa disse isso? Não dá para entender. Uma pessoa que já pregou, como é que essa pessoa diz uma besteira dessa? Porque uma besteira pode ter um conteúdo que não seja prejudicial ao evangelho, mas pode ter também um conteúdo que pode ser totalmente o inverso do cristianismo.
Então a gente tem que ficar de olho, né? Conversar para a gente conhecer com quem a gente está lidando, né? Quem é aquela pessoa, como pensa, né? Como vive, né? Dali você vai descobrindo como está a família, né? Que alimento aquela família está recebendo, que tipo de pai tem, que tipo de mãe tem. O caráter vai sendo averiguado, depois a gente vai ver nas obras, também acompanhando aquela, aquele raciocínio, né? Então, galera, é muito bom às vezes sentar e conversar, os jovens principalmente. Tem jovens que estão anos e anos na igreja, vão para a igreja somente para ficar brincando. Elas não fazem nada mais, nada menos do que elas fazem aqui fora. Então elas só vão para um parque de diversão, elas não recebem nada ali, não tem entendimento, sabe? Tem que ser uma questão séria. Um dia vai haver uma situação tão séria nesse mundo, que é a situação do anticristo, que, que quando o anticristo vier e você não puder aceitar a marca da besta, imagina o teu filho que está lá preso no Xbox 300, ou Xbox One, PlayStation 4, 5, sei lá. Ele não vai querer passar a dificuldade não, filho. Não foi colocado no coração dele aquele entendimento não. Ele vai querer continuar, mesmo que pode botar a marca da besta aqui que eu vou continuar jogando meu GTA tranquilo e calmo. Um dia vai chegar uma situação assim. Então nós temos que preparar os nossos filhos, a nossa família, a nossa igreja, no sentido de que um dia as coisas vão se agravar, de que esse mundo está entesourado para o fogo, um dia as coisas vão terminar. Você não pode viver, porque vai ser como na época de Noé, as pessoas casavam, davam esse casamento, não tinha preocupação nenhuma com o dia de amanhã, até que veio o dilúvio, tomou de surpresa todos, sabe? Então, tem que continuar ensinando corretamente, falar sobre o Apocalipse, sobre as coisas que vão acontecer no futuro e preparar a fé dessas pessoas para enfrentar essa época. Porque eu acho que nós vamos ser pegos de surpresa para enfrentar essa época, mas que pelo menos alguns estejam preparados, né? Então vai ser um desastre total.